12. Faust's College capítulo 91. Eu quero você autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Além disso, foram encontrados mais de 10 canhões de explosão aerotransportados e 20 torpedos de prótons no arsenal. O compartimento de carga do lanceiro estava completamente lotado. Em seguida, sob as instruções de Tan Xiao, os três T-850 trabalharam juntos para desmontar o motor principal da estação espacial e colocá-lo no compartimento de carga. Isso é muito importante porque o mais importante para a quarta civilização agora é se conectar com a República Galáctica. Eles não têm o mínimo de conhecimento sobre a República no momento, então precisam coletar informações sobre ela sob diversas perspectivas. E seus computadores e sistemas operacionais são, naturalmente, itens muito críticos. Ao retornar com a carga completa, Tan Xiao enviou uma mensagem ao cérebro da nave-mãe durante a viagem, instruindo-a a notificar Clemente e pedir que se preparasse, pois havia a possibilidade de uma visita do clã bancário interestelar. O principal era manter a nave-mãe pronta para combate a qualquer momento, e a força aérea composta por caças Surite e fragatas leves da classe Gunship deveria estar em prontidão constante. O cruzador da classe Emerald que não tiver sido reparado pode até ser lançado ao mar como plataforma de poder de fogo quando necessário. Após a confirmação de que Jian Yuarton, Tan Xiao recebeu outra boa notícia de Feng Yongguang. O protótipo do SCV está atualmente em fase de testes em máquina. Se tudo correr bem, espera-se que o SCV entre em produção em massa dentro de alguns dias. Após finalizarem o trabalho de tomada de decisão que precisavam organizar, Tan Xiao e Trent foram direto para o planeta Tatooine. A nave espacial entrou na atmosfera do planeta Tatooine e sobrevoou a Terra coberta de areia amarela. Nesse momento, era evidente que Tatooine não estava em paz. Em um deserto, vários caças reunidos bombardeavam alvos terrestres indiscriminadamente, e uma densa fumaça negra emanava do porto de Muzespa. Ao mesmo tempo, os sensores da Lancer também detectaram uma grande quantidade de reflexão de energia térmica acima do normal, o que indicava que um intenso tiroteio estava ocorrendo no porto de Muzespa. Apenas disparos de blasters de grande calibre foram detectados pelos sensores da nave. Mesmo do outro lado do horizonte, é possível ver uma enorme sombra patrulhando. Sem dúvida, trata-se de um navio de guerra. Só existe uma possibilidade de nave de guerra patrulhar o planeta Tatooine no espaço UT, a nave de guerra UT. Tan Xiao franziu a testa. O caos causado por Yuri Orlov da última vez parecia se intensificar agora, e até mesmo a nave de guerra UT estava alarmada. Isso mostra que a mais alta autoridade dos UTs, o Grande Conselho UT, interveio nas disputas aqui. A espaçonave pousou em um espaçoporto em Mos Eisley, e levaram Samir Saad, que estava selado em coágulos de carbono, em direção à residência de Rego Damask II. As ruas de Mos Eisley, antes lotadas, agora estão bem menos cheias, e a maioria das pessoas que ainda circulam pelas ruas são homens extremamente robustos e ferozes, armados. É claro que Tan Xiao e seu grupo também estavam incluídos. Tendo acabado de sair de uma grande batalha, Tan Xiao e os outros exalavam uma aura aterradora que impedia qualquer pessoa de se aproximar. As roupas manchadas de sangue em seus corpos, as manchas de sangue que não chegavam às suas panturrilhas e os fuzis de assalto em suas costas deixavam claro para todos ao redor que eles haviam retornado recentemente da perda de inúmeras vidas. Além disso, os três T-850, por terem sido danificados na batalha anterior, tiveram suas peles biônicas despedaçadas, expondo um endoesqueleto metálico subjacente, o que pode causar pesadelos nas pessoas à noite. Quando as poucas pessoas passavam, os mercenários e caçadores de recompensas na estrada recuavam para dar passagem uns aos outros, e ninguém sequer ousava olhar para eles. Ao chegar à porta do prédio escuro em Ego, o droide médico 11-4D o cumprimentou. O mestre estava esperando por você há muito tempo. Ele deve estar no escritório. Senhor Tan Xiao, por favor, entre. Me dê este coágulo de carbono. Vamos cuidar disso. Ah, todos os outros, por favor, descansem lá fora. Tan Xiao e Trent trocaram olhares e entraram sozinhos no prédio escuro. Assim que entrou no prédio, ouviu alguém falando lá dentro. O som era muito peculiar, como se um pato estivesse falando com um subwoofer. Senhor Ego, juro que este assunto não tem nada a ver comigo. Eu apenas deixei aquelas pessoas quebrarem alguns bares. Quem diria que elas iriam se concentrar na competição de corrida noturna de Bonta? Não importa mais, Gardula.
O que importa é que estou muito decepcionado com você. Porque, mesmo que meu financiamento para você não tenha parado nos últimos 10 anos, você ainda não consegue controlar a situação em Tatooine no... A voz de Ego soou. Me dê mais uma chance, Sr. Ego. Ora, ora. O Grande Conselho UT está muito insatisfeito com os tumultos em Tatooine. Contanto que possamos participar do Grande Conselho UT neste momento, certamente conseguiremos acalmar a fúria deles. Transferência para Jabba. Conheço Oruba do Grande Conselho UT. Não preciso de muito dinheiro. 1 milhão de créditos é suficiente. Ego interrompeu Gardula imediatamente. Chega. Você não enxergou a situação com clareza. Gardula, você falhou. Tatooine jamais lhe pertencerá por causa da sua estupidez e impulsividade. Essa é a desculpa perfeita para Jabba. Ele já declarou guerra total contra você. Resolve isso sozinha. Eu não vou mais me envolver. Não. Espere um minuto, Sr. Ego. Se o senhor deixar isso para lá, minha propriedade em Tatooine. Sr. Ego. Gardula implorou ansiosamente. No entanto, Ego simplesmente encerrou a comunicação sem qualquer explicação. Quando Tang Xiao entrou na sala, viu apenas uma projeção holográfica de um gordo piscando rapidamente. Você está aí? Muito bem, muito bem. Ego Damasco II não olhou para trás, mas já tinha ouvido falar da chegada de Tang Xiao. Eu já trouxe a pessoa, viva. E a minha recompensa? Respondeu Tang Xiao friamente. Então, o que você quer? Ego se virou e olhou para Tang Xiao com grande interesse. Em sua opinião, o fato de Tang Xiao insistir em lhe pedir pagamento demonstrava que ele se importava muito. Se você se importa demais, então há uma oportunidade espiritual a ser explorada. Minha colônia no sistema Endor precisa de recursos suficientes para se desenvolver, disse Tang Xiao sem rodeios. Ajudar uma colônia não é problema. Mas, o que eu ganho com isso? Já que Tang Xiao queria algo em troca, falar sobre o assunto se tornou fácil, e a expressão de Rego ficou arrogante. Então, depende do seu investimento. Tang Xiao sorriu levemente. Ei! Investimento? Já fiz inúmeros investimentos, que me deram meu status e riqueza atuais. Mas desta vez é diferente. Desta vez, o que eu quero é você, Tang Xiao. Um brilho vermelho reluziu nos olhos de Ego. Eu? Tang Xiao respirou fundo e começou a se concentrar, usando a força para proteger sua mente, para que Ego não pudesse detectar nenhuma pista. O que você quer que eu faça? Fortes College capítulo 92. O poder das trevas. Não há dúvida de que sua pequena colônia precisa crescer, assim como você, Tang Xiao, disse Ego lentamente. Você tem um potencial incomparável, acredito que já tenha percebido isso. Você é diferente. Você será mais forte do que todos os outros e alcançará o ápice da galáxia. Mas você precisa de orientação. Guiar o quê? Ensinando você a usar esse poder, o poder do lado sombrio da força. Não me parece algo bom. Tang Xiao fingiu estar confusa. Ei! Ego riu sem jeito. Bom? Ruim? Não, não, não. Esse tipo de percepção é muito superficial. O que é bom ou ruim é determinado pelo resultado. Se você for o vencedor, então você é uma boa pessoa. Se você perder tudo, então você será o vilão mais detestável. Talvez você já tenha ouvido inúmeros rumores sobre o Império Sith, sobre sua crueldade, sua sede de sangue e como eles massacraram raças civilizadas uma a uma. Mas essas são apenas mentiras dos vencedores, porque na guerra entre a República Galáctica e o Império Sith, milhares de anos atrás, o Império Sith foi o perdedor. A história é escrita pelos vencedores. Tang Xiao concluiu, se você não consegue vencer, só pode ser um vilão para sempre. Isso mesmo. Então, se você quer ser uma coisa boa, precisa se tornar a existência mais poderosa desta galáxia. E eu posso te ensinar a fazer isso. As palavras de Ego estavam repletas de poder demagógico. Mesmo que Tang Xiao tentasse usar sua força para se proteger, ele foi gradualmente afetado por ele. Ou melhor, o próprio Tang Xiao concorda com essas palavras. Seja o mais forte. Seja a quarta civilização, ou ele mesmo. Você pode me dar isso? Por que eu deveria confiar em você? Perguntou Tang Xiao em resposta. Você está disposto a vir até mim, o que significa que já tem a resposta em seu coração. Mas não importa, a pessoa que você me entregou é a mais adequada para a demonstração. Venha comigo. Ego acenou com a mão, sem esperar por uma resposta de Tang Xiao, e caminhou em direção às profundezas do prédio, desaparecendo na escuridão.
A estrada estava completamente invisível na escuridão, e Tang Xiao esbarrou na mesa em poucos passos. Ele teve que fechar os olhos e usar a força para sentir a posição de Ego. Ego não escondeu sua existência. Quando Tang Xiao usou a força, ficou surpreso ao se deparar com uma escuridão sem fim à sua frente. Era algo mais sombrio que a própria escuridão. Comparada a essa escuridão, a escuridão dentro do prédio era completamente insignificante. Era como se houvesse um buraco negro pairando à sua frente. Este é o poder do Ego. Este é, ó Lord Sith, o poder de Darth Plagueis. Sem hesitar, Tang Xiao deu um passo à frente e seguiu o buraco negro à sua frente. Desta vez, ele não tocou em nada ao seu redor. Ouviu-se uma gargalhada feia na escuridão, e Ego não sabia por que estava rindo. Tang Xiao desceu até uma masmorra onde finalmente havia luz, então não havia mais necessidade de tocar na escuridão. O droide médico 11-4D já estava esperando lá, e Samir Sai também havia sido libertado do estado de carbonização e estava de pé ao lado. Ego Damasco II parou diante de Samir e perguntou friamente, qual é a sua organização? Por que está perto do planeta Botan-Kotlis? Broderick Gravel, qual é a sua relação? Ei, povo Moon, vocês estão cheios de cheiro de dinheiro, como podem entender o favor da Lua de Borden? Nós somos o povo da Lua de Borden, e somos seres acima de toda a galáxia. Samir foi completamente manipulado pelo culto e não tem medo algum ao enfrentar Ego. Ah, é verdade. Sempre fico muito satisfeito com produtos experimentais como você, disse Ego com leveza. Você precisa saber que a força existe em todas as coisas, e pode-se até dizer que a força domina tudo no universo. Portanto, naturalmente, a força também pode dominar este pequeno experimento à minha frente. A segunda parte da frase, na verdade, era dirigida a Tang Xiao. Se você tiver algum meio, use-o. Eu tenho a bênção da Lua de Borden, e a morte é apenas o começo da vida para mim. Samir rugiu com uma expressão feroz. No entanto, Ego apenas ergueu a mão e acenou levemente à sua frente. Não, você vai me contar tudo. O que você está planejando? Responda à minha pergunta. A expressão de Samir tornou-se subitamente vazia. Ele hesitou por um momento e disse, sou membro do Bando Gora e estou perto do planeta Kotlis para receber secretamente um lote de armas e usar varas da morte para produzir um lote reserva de sem cérebro aqui. Não conheço o Broderick Gravel. Pessoas sem cérebro são aquelas que não têm medo de apanhar até a morte? Perguntou Tang Xiao, franzindo a testa. Vá embora. Seu monstro fedorento. O que você fez comigo? Samir não foi tão sincero, mas virou a cabeça e gritou com Tang Xiao. Ego deu um leve sorriso. Veja, então a força pode fazer tudo o que você quiser. Posso fazer essa besta me dizer a verdade, ou criar vida. Enquanto falava, ele acenou levemente com a mão, e inúmeros abscessos verdes apareceram repentinamente no corpo de Samir, acompanhados de uma dor lancinante. Ah! Samir gritou alto, querendo se debater violentamente, mas descobriu que seu corpo não conseguia se mover de jeito nenhum. Não, não, não. Sem a minha permissão, você não pode fazer nada muito absurdo. Samir. Ego levantou um dedo e o balançou. Agora me responda, o que é uma pessoa sem cérebro? Ah! Pessoas sem cérebro. É só usar a varinha da morte com uma fórmula especial. Uau! A varinha da morte transforma as pessoas em... Uau! Não, sem cérebro nenhum. Samir respondeu sinceramente enquanto gritava alto. O riso de Ego gradualmente se tornou feroz. É claro que onde há criação, há destruição. Ele acenou com a mão, e o corpo de Samir foi agarrado por uma força invisível e voou para sua frente, surgindo do nada. Em seguida, ele ergueu o dedo e tocou levemente o braço de Samir, coberto de abscessos. Ah! Ah! Minha mão! Minha mão! Sob o olhar horrorizado de Samir, seu braço secou num instante e ficou magro em poucos segundos. Ego pegou o seu braço atrofiado com seus dedos finos e puxou levemente, e o braço se arrancou como um galho seco. Devolva minha mão! Devolva minha mão! Samir gritou freneticamente, mas foi em vão. Diante de Ego, sua resistência era ainda pior que a de uma galinha. Conte-me sobre seu Bordemolon, ele pode te salvar? Ego riu sombriamente. Faust's College capítulo 93, abraçando a escuridão. Me perdoe, me perdoe. Eu digo qualquer coisa. Eu conto tudo. Samir era um líder de culto insano antes, mas agora seu rosto estava coberto de lágrimas e ele não conseguia parar de implorar por misericórdia. A ferocidade do passado desapareceu.
Que armas você encomendou em Kotlis? Quem puxou os cordões? Perguntou Ego bruscamente. Eu não sei, eu nem conheço essas pessoas. Samir respondeu honestamente enquanto gritava. Percebendo que ele realmente não sabia mais nada, Ego acenou com a mão, e Samir foi atingido por uma força invisível contra a parede, caiu no chão e gritou. O que você vê é apenas 1/1000 da força. Tenho pesquisado a força, explorado sua origem e descoberto suas leis, e consegui avançar um pouco. Mas mesmo essa pequena conquista já é suficiente para me tornar extremamente poderoso. Então, Ego estendeu a mão para Tan Xiao. Renda-se a mim, e eu ensinarei e o guiarei no caminho da força. Para conquistar tudo. Você não é um cavaleiro Jedi, é? Disse Tan Xiao solenemente. Ei, não. Claro que não. Sou fundamentalmente diferente daqueles cavaleiros Jedi sem sentimentos. Eu sou muito mais forte do que eles. E eles são apenas um bando de remanescentes velhos, rígidos e podres da antiga república. Ego abriu as mãos e disse em voz alta. Então você pode me ensinar. O caminho do Sith? O lado sombrio da força? Disse Ego. Nós extraímos poder da raiva, do ódio, da ganância, do ciúme e do medo. O poder do lado sombrio vem da natureza humana e a transcende. É o mesmo que o lado luminoso. As forças são fundamentalmente diferentes, e pode-se até dizer que são duas energias completamente distintas. Após terminar de falar, estendeu a mão para Tan Xiao e perguntou condescendentemente, então, diga-me sua resposta. O que você pensa, seu desejo, sua ambição, diga-me. Então, eu lhe darei o poder para realizar tudo isso. Um sorriso inexplicável surgiu no canto da boca de Tan Xiao. Ele se ajoelhou e disse reverentemente, juro lealdade a você. Serei leal ao lado sombrio e a você, Ego Damasco II, a lealdade é apenas temporária. Sei que você já começou a duvidar do seu aprendiz, Darth Sidious, então me encontrou para usar como reserva. Eu e as 600.000 pessoas da minha colônia nos tornaremos lâminas afiadas em suas mãos, e faremos o nosso melhor para que você chegue ao topo da galáxia. Você precisa que eu seja seu poder oculto, e eu também preciso que você seja o alimento para nossa quarta civilização. Isso é apenas um jogo. Seguirei seus ensinamentos, executarei suas ordens e destruirei seus inimigos. Isso mesmo. Ou você me come, ou eu como sua caça. Eu juro seguir os caminhos do Sith, mas o problema é que você morrerá em 3 anos, mas eu não. Você não tem muito tempo para este jogo. Não se preocupe, mestre, eu me certificarei de que você realmente será morto. Após proferir o juramento, Tan Xiao ergueu a cabeça com um sorriso. Nem ele próprio percebeu quão frio e traiçoeiro era o seu sorriso. Por trás daquele sorriso radiante, havia uma freza infinita. Eu sou o líder da quarta civilização. Responsável pela ascensão e queda de uma civilização, estou fadado a não ter nada a ver com a luz. Então, por favor, me dê mais conselhos. Meu senhor. Tan Xiao disse essas palavras lentamente. Ah! Ego Damasco II soltou uma gargalhada estrondosa. Muito bem. Agora vou lhe revelar meu nome Sith, Darth Plagueis. Este é o meu verdadeiro nome no lado sombrio. E, claro, também é o meu maior segredo. Assim que eu descobrir que você vazou esse nome, garanto que você e todos os habitantes da sua pequena colônia serão punidos com dor eterna. Eu vejo. Swish. Um sabre de luz vermelho surgiu de repente nas mãos de Darth Plagueis. Ele colocou o sabre a menos de 10 centímetros do ombro de Tan Xiao. Apesar da proximidade, Tan Xiao não sentiu nenhum calor. Contudo, ele sabia que, assim que o sabre tocasse seu corpo, milhões de graus de calor explodiriam instantaneamente. Tan Xiao está no mundo de Star Wars há tanto tempo, e esta é a primeira vez que ele vê um sabre de luz. Mas você não merece o nome de Darth. Deixe aqueles dois voltarem primeiro. Meu tempo é limitado. Dou-lhe apenas 3 dias padrão. Você deve completar o primeiro teste. Darth Plagueis disse friamente. Então eu o enviarei de volta ao sistema Endor, ou enviarei seu cadáver de volta. Eu vou concluir o julgamento, disse Tan Xiao friamente. Plagueis encarou Tan Xiao friamente, sem conseguir ver qualquer expressão sob sua máscara de respiração mecânica, mas Tan Xiao ainda sentia como se estivesse sendo observado por uma cobra venenosa. De repente, a atmosfera tensa ao seu redor se dissipou, e Plagueis sorriu e disse, venha comigo. Ele saiu do prédio vestindo Tan Xiao. E Tan Xiao foi até a frente para trocar algumas palavras rapidamente. Voltem vocês primeiro.
Eu voltarei com o apoio do clã bancário interestelar, ou voltarei como um cadáver. A expressão de Trent mudou. Ele olhou para Darth Plagueis e disse em voz baixa: Comandante Supremo, o senhor está sim. E quanto à colônia? Não há razão para que a colônia não possa operar sem isso, mas, para mim, preciso dar esse passo em público e em privado. Lembre-se, temos apenas 13 anos. Neste momento, não é correto seguir o caminho normal de desenvolvimento. É possível concluir os preparativos. Preciso arriscar, apostar minha vida. Este é o meu dever como comandante supremo, disse Tang Xiao. Mas... Tang Xiao balançou a cabeça e entregou-lhe um bilhete. Você é a pessoa em quem mais confio, Trent. Então, se eu morrer, você administrará a nave-mãe temporariamente, mas sei que essa não é a sua especialidade. Por isso será necessário despertar os personagens lendários correspondentes a cada situação para liderar a colônia rumo ao futuro. Trent deu uma olhada no bilhete e viu vários nomes escritos nele. Entre eles, Artanis, Arcturus Mengski, Homem Ilusório, Chefão, etc. Embora Trent não soubesse o que esses nomes significavam, ele reconhecia os nomes que poderiam aparecer neles, cada um representando um personagem incomparavelmente assustador. Ele estava um pouco irritado, amassou o bilhete formando uma bola e o engoliu com um ruído seco, dizendo vagamente: Estou esperando você voltar vivo, Comandante Supremo. Que se dane o herdeiro. Após falar, ele deu um soco no ombro de Tang Xiao e arrastou Quinto para longe sem olhar para trás. Tang Xiao olhou para as costas de Trent, parou por um instante, depois se virou resolutamente e seguiu os passos de Plagueis. Faust's College capítulo 94. Primeiro julgamento. Tang Xiao seguiu Darth Plagueis até a porta de um pequeno prédio de 2 andares. Plagueis se virou e disse com um sorriso debochado: O funeral terminou? Então, vamos começar seu primeiro teste. Diga, disse Tang Xiao com leveza. Plagueis não continuou, apenas encarou Tang Xiao nos olhos e disse lentamente: Embora você tenha se esforçado ao máximo para esconder, ainda havia medo, esperança ambição em seu coração. A colônia é boa, e tudo para alcançar o objetivo é ótimo. Mas você sabe, se me desobedecer, sua colônia será destruída em um dia. Então, eu completarei a aprovação. Senhor. Plagueis acenou com a mão, e a porta do prédio foi aberta por uma força invisível vinda do nada, e ele fez um gesto convidando-a a entrar. Darth Plagueis disse lentamente: Há 3 mercenários aqui, e eles ofereceram uma recompensa de 100.000 moedas Upiupi pela sua cabeça. Então, venha até mim com as cabeças deles, ou eles seguram a sua cabeça para receber a recompensa. Ah! Vá! Tang Xiao franziu a testa, mas mesmo assim entrou. A porta da casa bateu atrás dele, e Darth Plagueis riu em seu ouvido: 3 mercenários, um Gamor, uma Twi'lek e um Nicto. Contem com vocês aqui dentro. Ninguém tem armas, então atirem neles ou serão mortos por eles. Ah, vamos lá. Vocês têm o dia todo. Tang Xiao olhou em volta. Era uma casa de 2 andares com uma área estimada em 500 metros quadrados. No meio, havia um espaço cheio de mesas e cadeiras dilapidadas. Parecia um bar abandonado. Sob a luz tênue, 3 pessoas bebiam no bar dilapidado. Como disse Darth Plagueis, uma delas era um Gamor gordo, de orelhas grandes e pele verde, que parecia um javali. Ele ainda usava uma armadura pesada e esfregava uma pedra na mão. Um grande machado. O povo Jiamu é uma raça com mentes simples e membros bem desenvolvidos. Todos eles são extremamente habilidosos. Sua civilização ainda é muito primitiva. Sem a intervenção da República Galáctica, eles ainda estariam em uma sociedade feudal, na melhor das hipóteses. O outro era um homem Nicto. Sua pele era áspera, coberta de cutículas, e ele não tinha pelos. Possuía um chifre pontiagudo no corpo. Parecia um lagarto. Era horrendo e aterrorizante. Havia 2 facões no chão ao lado dele. A última é uma Twi'lek. Embora as mulheres Twi'lek sejam famosas por serem sensuais, charmosas e talentosas no canto e na dança, essa raça fez fortuna plantando e contrabandeando especiarias. Há muitos mercenários Twi'lek caminhando lá fora. A Twi'lek tinha pele morena, era magra e empunhava uma adaga fina e curva. Ao ver Tang Xiao entrar, a Twi'lek olhou para ele com olhos sinistros, e um sorriso cruel surgiu no canto de sua boca. Ah, olhem só! 100.000 peles negras estão chegando. Deixem-me abrir suas barrigas e enchê-las de temperos,
Eite, enquanto falava, os dois tentáculos no topo de sua cabeça se curvaram contra suas costas, expressão típica de uma Twi'lek quando quer ficar séria. Tang Xiao ainda estava um pouco apreensivo, mas, à medida que seu humor oscilava, uma força invisível começou inexplicavelmente a preencher seu corpo, e uma chama violenta se acendeu em seu coração. Ele sorriu ferozmente, querendo dizer algo cruel, mas o que lhe escapou foi uma frase em inglês: carne fresca. Assim que as palavras foram ditas, a Twi'lek avançou como uma leoparda. Mantendo o centro de gravidade extremamente baixo, balançava para a esquerda e para a direita, com passos ágeis. Mesmo que o oponente empunhasse uma pistola naquele momento, não seria fácil acertá-la. Ela era, sem dúvida, uma mestra do assassinato. Com o aceno de mão de Tang Xiao, as mesas e cadeiras em frangalhos do local foram erguidas por uma força invisível e avançaram em direção aos três mercenários como uma onda. Lugar. Bum. Fragmentos de pedra se espalharam e o piso de pedra chegou a se partir, abrindo uma fenda de mais de 1 metro de comprimento. No entanto, a figura de Tang Xiao havia desaparecido, e ele subiu para o segundo andar pela fenda no teto. Me solte, seu desgraçado. O Gamor ergueu seu pesado machado, cuspindo e praguejando alto. Não se preocupe, temos um dia inteiro para brincar com você. A Twi'lek mostrou a língua, lambeu os dentes afiados de propósito e riu ferozmente. Você não vai querer morrer tão cedo, garoto. Tang Xiao estava parado ao lado do vão no segundo andar, olhando para os três mercenários lá embaixo, e gradualmente se acalmou, mas naquele momento seus olhos estavam levemente vermelhos e os cantos de sua boca se curvaram num sorriso discreto. Ele estava realmente animado naquele instante. Após um dia normal, Darth Plagueis chegou ao prédio com o robô médico 11-4D, que era quase inseparável dele. Ele olhou para o prédio, que não parecia diferente do dia anterior, e soltou um profundo suspiro de riso. Ei, sabe o que eu estou sentindo? 11-4D? Além da composição normal do ar no planeta Tatooine, a análise de amostragem de partículas do ar pode revelar 0,078% de cheiro de sangue, 17,32% de teor de poeira acima do valor normal e 1,19% de partículas de especiarias, respondeu a 11-4D. Eu sinto o cheiro do lado sombrio. Plagueis ignorou 11-4D, que respondia a pergunta solenemente. Ele acenou com a mão para abrir a porta, mas a porta se fechou com um estrondo. Junto com a porta caiu o corpo de uma Twi'lek. Ela permaneceu ali até a morte. Obviamente, o que aconteceu dentro do prédio deixou uma assassina como ela aterrorizada e com vontade de fugir. Ela fumava muitos cigarros de maconha, provavelmente para ficar chapada, disse 11-4D. Uma figura caminhou lentamente em direção à porta. Quem poderia ser senão Tang Xiao? Naquele momento, suas roupas estavam bastante rasgadas. Havia muitos ferimentos em seu corpo e o sangue ainda escorria por vários lugares. Em sua mão, ele carregava uma cimitarra entalhada, a arma original dos Nikoto. Com um estrondo, Tang Xiao arremessou a cimitarra diante de Plagueis. Embora exausto, ele suportou a dor e caminhou passo a passo até ele, dizendo: o julgamento está completo. Inesperadamente, Plagueis zombou e disse: lixo. Você é sensível à força. Com seu talento, não demora muito para matar 3 mercenários comuns. Que tal brincar de esconde-esconde com eles? Ele apontou para o interior de um prédio bagunçado, e à primeira vista ficou claro o que havia acontecido lá dentro. Aparentemente, Tang Xiao aproveitou-se do terreno e lutou com os 3 mercenários por um longo tempo antes de finalmente conseguir derrotá-los um a um. Fortes College Capítulo 95. Defesa psicológica. Se o oponente for um cavaleiro Jedi, você só tem uma chance de fazer um movimento. O resultado está em 1 minuto. Ou você morre, ou ele morre. Mas agora, tudo que vejo é um monte de lixo. Plagueis gritou alto pela estrada. Entendo, meu senhor, respondeu Tang Xiao com leveza. Ele não seria afetado por esse poder de Plagueis, mas também era útil para filtrar parte das palavras de Plagueis.
Na verdade, o que Plagueis disse é muito bom. Ele realmente deveria resolver a batalha mais rápido. Se for contra um cavaleiro Jedi, ele não tem como resistir agora. Mas o uso que ele faz da força ainda é muito superficial. No máximo, ele só consegue usá-la para intimidar as pessoas. E se a força de vontade e o físico do oponente forem suficientemente fortes, ele precisa usar o dobro da força. Pode-se dizer que este julgamento é uma questão de vida ou morte. É preciso lembrar que, há 6 meses, ele era apenas uma pessoa comum, mas agora precisa competir com 3 mercenários profissionais em um espaço confinado. Isso é completamente inimaginável. Na verdade, mesmo tendo despertado a força, ele ainda é uma pessoa comum mentalmente. Ele ainda precisa de mais treinamento para mudar sua mentalidade e sua maneira de pensar. Durante os incidentes e batalhas anteriores, Tang Xiao gradualmente começou a se adaptar ao seu status de comandante supremo, mas ainda estava muito atrasado em sua mentalidade de homem forte. Parece, portanto, que Plagueis lhe impôs um julgamento tão brutal, mas ainda assim lhe concedeu um dia de trabalho padrão e um espaço de 2 andares. Tang Xiao finalmente completou o contra-ataque sob o ataque frenético dos 3 mercenários. Mestre, acho que o estado atual dele exige repouso e tratamento médico, disse 11-4D ao seu lado. Não, ele não merece isso, disse Darth Plagueis friamente. Vamos para o sistema Endor comigo. Deixe-me ver que tipo de investimento sua colônia precisa. Se você não conseguir acompanhar, então você morrerá em Tatooine, e o que acontecerá com sua colônia depois disso, eu não posso garantir. Após terminar de falar, ele deixou Tang Xiao sozinho. Tang Xiao cerrou os dentes e usou suas últimas forças para seguir Plagueis sem ficar para trás. Darth Plagueis parecia estar fazendo isso de propósito. Ele levou Tang Xiao para fora de Mos Eisley e fez um grande círculo no deserto. Os 2 sóis do planeta Tatooine estavam queimando a terra e o corpo marcado de Tang Xiao, mas ele ainda cerrou os dentes e persistiu, mesmo que sua consciência estivesse um pouco turva. Ele não reclamou uma palavra. Ele compreendeu que, independentemente do objetivo final de Plagueis, seu objetivo atual devia ser o de se fortalecer. Seja em relação às suas tropas ou à sua colônia. Mesmo que seja uma faca, ela precisa ser afiada antes de ser usada. Essa é a razão. Para Plagueis, Tang Xiao era a faca. Para Tang Xiao, Plagueis é sua pedra de afiar. Não sei quanto tempo levou, mas Tang Xiao, que caminhava por instinto, pareceu sentir que havia entrado em um espaço fresco, o que imediatamente hidratou seu corpo quase ressecado. Uma voz vaga soou, certo, Kurin troque suas roupas. Não quero que meu discípulo apareça diante dos outros com essa aparência. Certo, mestre, respondeu uma voz mecânica. A água morna foi levada aos seus lábios. Tang Xiao bebeu avidamente, engolindo tudo de uma vez. Depois de beber um copo cheio, respirou fundo e se recuperou bastante. Em seguida, ainda meio atordoado, recebeu tratamento simples e vestiu roupas limpas e arrumadas. Embora seu único desejo fosse dormir bem, movido por sua forte força de vontade, ele perseverou e permaneceu acordado. Ele não deve demonstrar a menor fraqueza diante de Darth Plagueis. A figura esguia de Plagueis aproximou-se dele, fitou-o por um longo tempo e então disse lentamente, sua determinação é mais forte do que eu imaginava. Diga-me, o que o faz persistir até agora? Ele não esperou pela resposta de Tang Xiao, mas imediatamente disse para si mesmo, entendo, o que te mantém firme até agora é a sua ambição. E o seu ego. Não importa o que aconteça, você sempre acredita que será o vencedor supremo. Bem, por que você acha que vai vencer? Eu irei vencer até o fim, meu senhor. Tang Xiao rangeu os dentes e disse. É bom ter ambição, mas você não tem o poder para concretizá-la, Tang Xiao. E eu posso lhe dar poder. Contanto que você se renda a mim de todo o coração, você terá tudo. A voz de Plagueis carregava o poder da demagogia. Tang Xiao, que já estava muito fraco, quase perdeu a cabeça. Mordeu a ponta da língua com força, e o cheiro de sangue encheu sua boca, e sua mente clareou bastante. Você é meu senhor. Tang Xiao fingiu estar confuso e murmurou. Você é apenas uma pessoa moribunda. Jogue seu último recurso. Eu herdarei tudo de você, lutarei até o fim contra o assassino que te matou e disputarei o título desta galáxia. Darth Plagueis. Tang Xiao já havia enterrado essa crença profundamente em seu coração, mas Plagueis jamais imaginou que Tang Xiao, que conhecia bem a trama,
teria uma linha de defesa tão indestrutível. Sob a dica e complacente, uma nave de transporte neimoidiana da classe Shetped escapou do hiperespaço e apareceu instantaneamente no espaço cósmico do sistema Endor. A gigantesca figura azul pálida do gigante gasoso Endor girava lentamente no espaço completamente escuro, e ao redor do planeta gigante, 9 satélites orbitavam. Que vista linda! Entre o planeta Aurora e o quarto satélite metálico, ao prezar, uma enorme nave-mãe, tão bela quanto uma lua crescente, paira silenciosamente no espaço. A entrada e a saída do imenso hangar lateral estão escancaradas. Só a entrada do hangar tem mais de 3.000 metros de largura. Centenas de naves espaciais entram e saem constantemente. Existem também edifícios espaciais ao redor, incluindo 3 pequenas docas, uma doca de tamanho médio e 2 enormes estações espaciais de pesquisa científica em forma de guarda-chuva. Nos arredores do gigante gasoso Endor, o número de estações de mineração aumentou para 10, e um suprimento infinito de hélio 3 e várias outras matérias-primas têm sido transportado de volta. Algumas luzes também podem ser vistas na superfície do satélite metálico ao prezar. Trata-se da luz de uma grande estação de mineração, que também é a principal fonte de recursos para a quarta civilização. Todo o sistema Endor prosperava, e até mesmo o bem informado Dati Plagueis não pôde deixar de lançar alguns olhares curiosos. É claro que ele estava mais interessado nesta gigantesca nave-mãe, pois, até onde sabia, não havia nenhuma nave espacial maior na galáxia. Faustskoll capítulo 96. Cooperação Tang Xiao ativou a comunicação, conectou-se à ponte da nave-mãe da Glória e disse a Dapine Clemente: prepare-se, nosso investidor chegou. Bom comandante supremo, tudo foi preparado conforme o seu pedido. Clemente compreendeu e respondeu diretamente. Antes disso, ela já havia feito os preparativos de acordo com as instruções de Tang Xiao. E agora todas as coisas na quarta civilização que ela não queria que Plagueis visse estavam escondidas. Principalmente projetos de pesquisa científica em andamento, sistemas de camuflagem, armas de laser azul e tecnologias relacionadas da coalizão de emergência Trader. Além disso, o principal consultor financeiro, Simid, estava oculto, mas esse trabalho foi totalmente concluído pelo cérebro que comandava o T-850 e não passou por mãos humanas. Usuários da força podem obter informações sobre os corações das pessoas, e Tang Xiao é cauteloso quanto a isso. Até agora, com exceção dele, todas as pessoas que entraram em contato com o Simied eram robôs. Naves espaciais e colônias são coisas que não podem ser escondidas, então é melhor mostrá-las abertamente. O verdadeiro poder da quarta civilização reside em seu poder brando, incluindo a enorme biblioteca tecnológica, talentos de todas as áreas em estado latente e aqueles 5 bilhões de embriões congelados. Enquanto essas coisas permanecerem em segredo, ninguém será capaz de compreender o potencial da quarta civilização. Dati Plagueis virou a cabeça para olhar para Tang Xiao e disse: vocês construíram essa nave espacial gigante? Onde a construíram? Que eu saiba, existem apenas 2 empresas nesta galáxia capazes de construir naves espaciais deste tamanho, a Coat Drive Yards e a Hindley Hyperworks. Na verdade, esta é apenas uma estação espacial móvel, meu senhor. Esta nave espacial não tem capacidade para viajar no hiperespaço, respondeu Tang Xiao. De onde vocês vêm? Fez Plagueis, fazendo uma pergunta muito crítica. Devem ser refugiados fugindo da guerra. Tang Xiao tirou a desculpa que havia preparado. Quando acordamos da hibernação, já estávamos nesta nave espacial. A maioria das memórias anteriores foi apagada, restando apenas alguns trechos baixados. Não havia nem mesmo um registro no computador da nave, então começamos a construir a colônia ali mesmo. Contudo, Plagueis não estava muito interessado na questão. Ele zombou e disse: refugiados? Já que vocês são todos seres humanos, a maioria de vocês são refugiados de um planeta devastado pela guerra nos anéis externos. Não desta galáxia. Tanto faz. É só que esta nave espacial realmente não consegue entrar no hiperespaço. É realmente impossível. Mas se isso pudesse ser alcançado, esta nave espacial poderia se tornar uma arma de guerra. Tang Xiao disse isso deliberadamente, interpretando o avanço como uma retirada. Não entendo muito de engenharia. Se estiver interessado, posso enviar um engenheiro para dar uma olhada. Mas a possibilidade não deve ser grande. O formato desta nave espacial simplesmente não permite uma navegação eficiente no hiperespaço. Dati Plagueis acenou com a mão.
Certo, vá dar uma olhada. Lembre-se, diante de outras pessoas, eu sou apenas Ego Damasco II. Entendo, meu senhor. A nave auxiliar entrou no hangar da nave Mãe da Glória e, enquanto acompanhava Ego para fora da nave, Tan Xiao entrou em contato com o cérebro principal através do chip implantado em seu cérebro. No complexo ambiente de comunicação da nave-mãe, essa comunicação passaria completamente despercebida. Deixe o político que eu escolhi ver o vídeo de Ego e eu visitando a nave-mãe e a colônia. Se ele estará disposto a sair e me ajudar, depende da escolha dele, disse Tan Xiao calmamente, dando a ordem em sua mente. Tan Xiao levou Ego para conhecer a nave-mãe e apresentou-lhe algumas de suas infraestruturas e funções. Enfatizou que sua colônia agora possui capacidade industrial independente e que ainda há 600 mil residentes dormindo no armazém de hibernação. Com capacidade industrial e mão de obra suficiente, esta colônia está destinada a ser um negócio de grande porte. Em conjunto com os 3 diques para fragatas e um dique para contratorpedeiros, isso constitui uma forte prova. Em seguida, ele acompanhou Ego até Liming City para uma visita. Após inspecionar a construção da cidade, ele examinou o majestoso coletor gigante de excrementos. Depois, Ego voltou apressadamente para a nave-mãe no ônibus espacial, segurando o nariz. Sentando-se na sala de estar, Ego cruzou os braços e perguntou lentamente, então, de que tipo de apoio você precisa, Tan Xiao? A galáxia não é pacífica, meu senhor. No início, queríamos apenas nos proteger, mas depois de conhecê-lo, percebi que podemos fazer mais, respondeu Tan Xiao, apropriadamente. Ah? Tipo assim? Um exército. Os cantos da boca de Tan Xiao se curvaram ligeiramente para cima. Um exército desconhecido por todos nesta galáxia? Um exército que pertence somente a nós. Nesta região remota do sistema Endor, ninguém imaginaria que existisse um exército assim. Esta será a faca mais afiada em sua jornada rumo ao topo da galáxia? Ego sorriu levemente e disse, permita-me expor suas condições. Ele parece ter entrado no estado de negociações comerciais, o que é quase um instinto de todo o mundo. Seja um mendigo de rua ou um Lord Sith, os negócios praticamente penetram nos genes de um Moon. Precisamos de escudos planetários, naves de guerra e precisamos expandir o sistema industrial aqui o mais rápido possível para acomodar mais pessoas. Portanto, precisamos de muitos droides e escravos, bem como maquinário industrial suficiente. E o mais importante, o mercado. Tan Xiao esboçou um sorriso cruel e pronunciou lentamente as 2 últimas palavras, campo de batalha. Ego não se comprometeu, apenas olhou para Tan Xiao com grande interesse, levantou-se depois de um longo tempo e disse, você ainda precisa de mais treinamento. Primeiro, deixe-me ensinar você a ocultar seu poder. Dessa forma, se você não se juntar a essas pessoas, não descobrirão sua verdadeira face. Sim, meu senhor. Tan Xiao curvou-se levemente em sinal de gratidão. Ego deu 2 passos, depois virou-se de lado e disse, deixe-me apresentar-lhe um homem. Seu nome é Sanyu, e ele o ajudará a lidar com a ajuda ao desenvolvimento desta colônia. Tan Xiao balançou a cabeça e disse, meu senhor, permita-me fazer uma sugestão. Espero que seu grupo Damasco Holding se associe à nossa colônia em vez do clã bancário interestelar, pois esta espada afiada pertence somente a você. E você? Ego não aceitou o elogio, virou a cabeça e perguntou com um sorriso debochado. Quando o senhor ascendeu ao ápice da galáxia, eu naturalmente consegui o que queria. Sem o senhor, eu jamais teria conseguido essas coisas. Sempre me lembrarei deste momento em meu coração. Tan Xiao também assumiu uma postura de bajulador, curvando a cabeça e proferindo belas palavras. Faust College capítulo 97, o futuro primeiro-ministro do Império Aar. Ego caiu na gargalhada, triunfante. Era óbvio que a declaração de Tan Xiao havia beneficiado muito, e ele também achava que o que Tan Xiao disse era de fato razoável. Somente abraçando pela coxa é que a pequena colônia de Tan Xiao teria a possibilidade de se desenvolver, então as palavras de Tan Xiao eram muito críveis. Certo, providenciarei para que o pessoal relevante do grupo Damasco Holding entre em contato com você. Além disso, posso lhe fazer um pequeno favor em Coruscant, criptografando as informações do seu quarto grupo. Dessa forma, apenas algumas pessoas poderão acessar suas informações. Agradeço sinceramente ao senhor pela dádiva, disse Tan Xiao com a cabeça baixa. Ah! Ego riu novamente, aproximou-se de Tan Xiao mais uma vez e disse em tom sombrio, quanto ao campo de batalha.
Esta galáxia nunca ficará sem um campo de batalha. Ah, bem, finalmente acordou, comandante supremo. Precisa de uma xícara de café para se revigorar? Perguntou uma voz um tanto monótona. Tang Xiao abriu os olhos com dificuldade. Ele apenas sentiu que as pálpebras estavam pesadas como se estivessem coladas. Sua cabeça estava um pouco tonta e seu rosto estava até inchado. Atordoado, Tang Xiao pegou o café que lhe foi oferecido, soprou nele e, sentindo que a temperatura estava certa, bebeu tudo de uma vez. A cafeína suave estimulou sua boca, o que o despertou bastante, e seu cérebro, totalmente descansado, começou a funcionar. Ele sabia que havia dormido por muito tempo, pelo menos 2 ou 3 dias. Desde que assumiu o comando Diego Damask II, ele não parou. Primeiro, invadiu a estação espacial na galáxia de Coslis, capturou Samir Saad. Em seguida, aceitou o julgamento de Rego, enfrentando 3 assassinos com as próprias mãos em uma casa fechada. Isso ainda não acabou, e então ele foi levado por Ego para caminhar a pé pelo deserto por um período indeterminado. Depois de irem juntos para a nave-mãe, eles tiveram uma série de negociações. No fim, Ego ensinou a ocultar seu lado sombrio. Essa sequência de eventos é avassaladora, e agora que penso nisso, deve ser a intenção de Ego. Não só é necessário moderar sua força original, como também minimizar sua vontade por meio de uma série de torturas, para que ele possa se aproveitar da situação e exercer influência sobre ele. A julgar pela expressão de satisfação de Ego quando ele saiu mais tarde, ele obviamente achou que tinha conseguido. Na verdade, se Tang Xiao não tivesse se convencido de que Ego morrerá em 3 anos como sua principal linha de defesa, ele poderia realmente ter sucumbido à vontade de Ego. Mas agora, ele conseguiu. Ao pensar nisso, Tang Xiao não pôde deixar de sorrir. É crucial para a quarta civilização conquistar o apoio do clã bancário interestelar. O que ele precisa fazer agora é entrar em guerra o mais rápido possível. Parece que o senhor está de bom humor depois de uma boa noite de sono, comandante supremo, disse a voz novamente. Só então Tang Xiao reagiu repentinamente e olhou rapidamente para o lado, encontrando um homem de meia idade, na casa dos 50 anos, de aparência gentil, parado à sua frente, olhando para ele com um sorriso. O homem vestia um terno impecável e seus cabelos ralos estavam penteados com esmero. As rugas em seu rosto já começavam a aparecer, e os sulcos nasogenianos eram bem evidentes. Aliado a esse sorriso inofensivo e temperamento extraordinário, ele transmitia a sensação de ser uma pessoa muito agradável. Mas Tang Xiao, que conhecia sua essência, compreendeu que se tratava definitivamente de uma pessoa perigosa. Entre os atuais habitantes da quarta civilização, seu grau de periculosidade podia ser considerado o mais alto. É também ele quem consegue expor as vantagens e desvantagens de todos os políticos, como a falta de escrúpulos, a intimidação, o desprezível e a falta de vergonha, e finalmente alcança seu objetivo, que é quase impossível de atingir. Ele era aquele que Tang Xiao sempre quisera acordar, mas hesitaram em fazê-lo. Ele só decidiu falar com Ego depois de encontrá-lo pessoalmente para ver se ele aceitaria ser acordado. Esse político lendário e perigoso era também alguém que Tang Xiao acreditava ser capaz de causar problemas suficientes para Sheila Palpatine no Senado da República Galáctica. Mais importante ainda, em comparação com outros candidatos mais perigosos, essa pessoa pelo menos não era tão fácil de derrubar com a força. Ah, desculpe, estou com muito sono. Tang Xiao sorriu, levantou-se da cama e disse. Está tudo bem, o senhor merece, comandante supremo. Embora já saiba, ainda preciso me apresentar. O homem de meia idade aproximou-se e apertou a mão de Tang Xiao graciosamente. Meu nome é Francis Underwood. É uma honra servi-lo, senhor comandante supremo. Onde é que nossa quarta civilização precisa da sua força? Disse Tang Xiao educadamente. Francis Underwood sorriu e continuou. Na verdade, quando a pessoa chamada Ego fez a visita, o comandante supremo também me enviou a foto. Embora eu ainda estivesse em hibernação naquela época, aprendi muito com ela. Devo dizer que você me apresentou uma opção muito tentadora. Então, aceitei a proposta. Porque acho que aqui posso encontrar o que quero. O que você quer? Perguntou Tang Xiao diretamente. É algo muito simples e despretensioso, respondeu Francisco com um sorriso. Algo que merecemos em nossa posição, sim, você e eu. O sorriso no rosto de Tang Xiao desapareceu gradualmente, e ele disse palavra por palavra, preciso da sua ajuda. Bem, claro que acho que é verdade, disse Francisco,
mas não disse mais nada, como quem espreme pasta de dente, sem dizer uma palavra sequer. Ele estava esperando que Tang Xiao fizesse algum movimento para poder entender o ritmo da conversa. Tang Xiao não tinha tempo nem capacidade para entrar em um confronto verbal com Francis Underwood. Ou, se tivesse, não precisaria da ajuda de Francis. Então, colocou a questão diretamente em jogo. Eu sei o que você quer, então vamos direto ao ponto. Você, Francis Underwood. Serei o primeiro-ministro do Império no futuro, disse Tang Xiao lentamente. No entanto, Francis permaneceu impassível, apenas ficou sentado em silêncio, sem dizer uma palavra, apenas olhando para Tang Xiao daquele jeito. E Tang Xiao também não disse nada, seus olhos estavam penetrantes, e ele olhou para Francis calmamente. Depois de um minuto, Francis sorriu e disse, Comandante Supremo, na verdade, eu já vinha pensando que o senhor não deveria ser uma pessoa tão extravagante, e eu estava confirmando isso agora mesmo. Mas seu cheque vazio ainda me faz perguntar. Ele recostou-se no encosto e cruzou as palmas das mãos, perguntando, por quê? Fortescue capítulo 98, dominando o futuro porque essa é a minha verdadeira ideia. Não vou tentar persuadi-lo, porque não acho que consiga. Mas posso colocar os meus interesses à sua frente e deixar que você faça uma escolha. Tang Xiao se levantou, caminhou até o sofá de Francis e o empurrou para trás. Francis Underwood, o que você quer é poder e o prazer de estar no topo da cadeia alimentar, então eu lhe darei isso. Preciso lembrá-lo, senhor comandante supremo. No momento, somos apenas uma colônia com uma população de mais de 10.000 pessoas e uma nave-mãe. Pelo que sei, até mesmo o primeiro império da nossa história tinha pelo menos 1 milhão de habitantes. Então, tem certeza de que não está brincando? Bem, já que é assim, quero perguntar, por que você aceitou o despertar? Como eu disse, vi um palco maior, o que também me permitiu obter mais. Talvez o que eu disse seja mais direto, mas este palco não está necessariamente aqui. A República Galáctica, que magnífica! Mesmo que o prédio esteja cheio de cupins e traças sob sua fachada deslumbrante, é lá que entramos, não é? Por exemplo, Ego Damasco II. Ele é uma pessoa de alto escalão, e o ganho ou a perda de um planeta não o afetariam em nada. Ao mesmo tempo, ele também é seu mestre, certo? Ele é uma pessoa perigosa, mas concordo com seu julgamento. Ele também trará inúmeras oportunidades. Mas venerá-lo como um mestre. Francis balançou a cabeça. Você está se acorrentando a uma gaiola da qual não consegue se libertar. Então você não gosta de mim, Francis. Você é muito jovem para ser um comandante supremo. Ser jovem significa a falta de experiência. Você não pode lutar contra aqueles que estão imersos na política há uma vida inteira. Estou muito otimista em relação ao seu futuro, mas talvez esse futuro seja difícil de enxergar na minha idade. É por isso que preciso da sua ajuda. Mas você realmente pode me dar o que eu quero? Primeiro-ministro do Império, este é um status e um poder que você não encontrará em nenhum outro lugar desta galáxia. Somente eu posso lhe conceder a galáxia inteira. Estamos em uma conversa séria, comandante supremo. Não acho que seja hora para essa piada. Francis sorriu levemente. Afinal, qualquer um pode me fazer uma promessa dessas, até mesmo um mendigo na passarela, não é? Aliás, mesmo que ele não usasse a força, Tang Xiao já podia ter certeza de que Francis estava começando a ficar um pouco irritado. Tang Xiao se levantou, caminhou até a janela, olhou para a vasta galáxia e disse lentamente, não estou brincando, Francis. Porque o futuro de toda a galáxia está sob meu controle. Ele ergueu uma das mãos e estendeu as estrelas para fora da janela, como se quisesse segurar o infinito estrelado em suas mãos. Não entendi muito bem o que o senhor quis dizer, comandante supremo. Francis Underwood franziu a testa. Ele também percebeu que havia algo nas palavras de Tang Xiao, e que não era algo simples. Tang Xiao se virou e olhou para Francis. Eu consigo ver o futuro desta galáxia? Já encontrei tudo. Agora temos tecnologia completa, 650 mil elites hibernantes e 5 bilhões de embriões congelados. Estas são as minhas bases, as bases que podem criar o nosso próprio mundo neste futuro conhecido. O futuro da galáxia? Tang Xiao começou dizendo diretamente, daqui a 3 anos, para ser preciso, 2 anos e 8 meses, a guerra eclodirá no planeta Naboo. A Federação Comercial enviará tropas descaradamente para cercar o planeta Naboo e cortar todas as conexões externas sob o pretexto de disputas fiscais.
O Senado da República Galáctica foi incapaz de resolver essa disputa, o que acabou levando à renúncia do atual presidente, Finis Valorum, e à renúncia do senador Sheil Palpatine como novo chanceler supremo da República. Francis apenas olhou para Tang Xiao e não disse nada. Então, sob a liderança de Palpatine, a República Galáctica caminhou gradualmente para a guerra. E 10 anos após a Batalha de Naboo, a galáxia foi dividida em duas, e uma guerra civil eclodiu em uma escala sem precedentes. Tang Xiao disse lentamente, esta é a nossa chance. Ele caminhou até lá novamente, olhando para Francis, que estava sentado no sofá com os olhos faiscando. Garanto-lhe que a força econômica, industrial e militar da quarta civilização se fortalecerá gradualmente até que seja forte o suficiente para participar desta guerra. Este é o meu trabalho. E você, meu primeiro-ministro, preciso que vá a Coruscant, a capital da República Galáctica, para lutar pelo status que merecemos. Somente quando cooperarmos uns com os outros, a quarta civilização terá uma chance de se tornar, na galáxia, o quarto império, sobre as ruínas da República. Lembro-me de ter recusado seu pedido, senhor comandante supremo, disse Francis Underwood com um sorriso. Não, você vai concordar. Porque eu vi seus pensamentos, meu primeiro-ministro. Os olhos de Tang Xiao brilharam com um vermelho imperceptível. Não conheço esta entrevista. Você está satisfeito comigo? Você percebe que estou te testando? Francis olhou para Tang Xiao com grande interesse. Esta galáxia é diferente de antes, mas também me oferece uma nova oportunidade, Francis. Seja meu braço direito e, quem sabe, torne-se o primeiro-ministro do Império. Tang Xiao estendeu a mão e disse. Francis se levantou e estendeu a mão para segurar a de Tang Xiao. Concordo com seu pedido, senhor administrador. Mas isso não significa que concordarei com a declaração sobre aquele primeiro-ministro imperial, porque ainda não vejo nenhuma possibilidade de concretizá-la e, pessoalmente, detesto esse tipo de falsa promessa. Então ele virou a cabeça e disse, mas decidi cumprir meus deveres, e é por isso que embarquei na nave-mãe. Vou ajudá-los, por enquanto. E também espero que nossa quarta civilização possa, sob sua liderança, dar o próximo passo rumo à ascensão. Tang Xiao assentiu com a cabeça, sentou-se em frente a Francis e disse palavra por palavra, o que quero dizer a seguir está relacionado ao seu futuro curso de ação, e suas ações estão relacionadas a cada passo da quarta civilização. Ação. Mas entenda, direi estas palavras apenas uma vez, somente nós dois saberemos, e não haverá documentos escritos. Francisco assentiu com a cabeça, pode prosseguir. Estamos em 25.018 Nera da República Galáctica, mas usarei outra forma de contar os anos. Este ano é 35 AB, e agora é setembro. A República Galáctica é governada pelo Senado Galáctico, e o líder supremo é o Chanceler Supremo, que está sujeito a muitas restrições. Este é um sistema democrático bastante típico. Ao mesmo tempo, existe outro grupo de guardiões na República Galáctica, os Cavaleiros Jedi. Eles têm um status diferenciado. Embora não ocupem cargos políticos, podem intervir em qualquer ato maligno que considerem inaceitável e, devido à sua posição, as autoridades em todos os níveis devem facilitar suas ações. Então, o mais importante é que o atual porta-voz da República Galáctica, Finis Valorum, em breve perderá o controle da situação. Sob uma série de conspirações, em 32 AB, ou seja, após mais de 2 anos, a Federação Comercial usará os impostos como desculpa para bloquear o planeta Naboo, na verdade pressionando a República, o que levará ao início da Guerra de Naboo. Tang Xiao contou-lhe aos poucos o que sabia sobre o plano atual. Faust College capítulo 99. A pessoa certa após ouvir, Francis Underwood tomou um gole de café e disse lentamente, ou seja, em seu plano, você aborda a Ego para obter o apoio do clã bancário interestelar, porque sabe que em 13 anos haverá uma guerra civil massiva na galáxia? Tang Xiao não contou a Francis que Ego morreria em 3 anos. O que ele disse agora se referia principalmente ao que sabia sobre a política da República Galáctica. Ele assentiu e disse, então, devo concluir os preparativos para a guerra em 13 anos e, em seguida, obter resultados expressivos nessa guerra civil. Ou seja, na Confederação de Sistemas Independentes que se tornará independente da República Galáctica, certo? Ganhar status suficiente na Confederação por meio da guerra e, assim, obter um status elevado o suficiente nesse novo regime, disse Francis.
O ambiente político dentro da confederação também é complicado, ou seja, devido à participação de muitas empresas oligárquicas, a política da confederação é mais corrupta. Mas isso não é algo com que precisamos nos preocupar agora, disse Tang Xiao. Parece que você tem muita certeza de tudo isso. Será que essa é a sua habilidade especial? Perguntou Francisco com grande interesse. Já que você consegue prever o futuro, será que consegue prever o nosso futuro? Sem rodeios, Francisco descobriu que o futuro mencionado por Tang Xiao estava incompleto, faltava a eles mesmos. Eu disse, o que vejo é um dos futuros desta galáxia, mas não consigo ver o nosso futuro. Oh! Tang Xiao sorriu com desdém, colocou uma xícara de chá no canto da mesa e disse, assim como esta xícara, eu gosto muito dela, então vou guardá-la por muito tempo. Vou selá-la e colocá-la em um cofre subterrâneo para que nada possa tocá-la. Mas assim que terminou de falar, derrubou a xícara de chá com um gesto da palma da mão. Com um estalo, a xícara de chá se estilhaçou no chão. Mas eu simplesmente decidi não dar esse futuro a isso. Tang Xiao olhou nos olhos de Francis e disse lentamente. Então, se assim, qual o sentido do futuro da galáxia que você acabou de mencionar? Perguntou Francis com um sorriso. Pergunta errada, respondeu Tang Xiao. Então, o que é verdade? A pergunta certa deveria ser, para onde podemos ir nesse futuro? Francis sorriu, levantou-se, abotoou o terno e estendeu a mão para Tang Xiao com muita solenidade. Acho que posso começar a trabalhar, mas devo dizer que se você prometer que o futuro não existe, então... Ele disse isso com duplo sentido. Há apenas uma tênue linha entre a glória e a morte. O que eu posso ver e o que podemos alcançar, Frank, é por isso que preciso da sua ajuda. Tang Xiao respondeu seriamente, estendendo a mão para que Frank a segurasse com firmeza. Comandante Supremo, saiba que o poder é como um imóvel. O mais importante é sempre a localização. Quanto mais perto da fonte, mais valioso você é. Então, não acho que morrerei tão facilmente. Francis sorriu levemente. Então, Sheev Palpatine, o futuro chanceler supremo do Senado Galáctico, o imperador do Império Galáctico, o vencedor, o perdedor. Mal posso esperar para conhecer alguém assim. Se precisar de ajuda, basta pedir, farei o possível para te ajudar, disse Tang Xiao. Preciso acordar minha esposa, Claire Underwood, e meu chefe de gabinete, Douglas Stamper, disse Francis. Vou providenciar isso imediatamente. Há outro ponto, Comandante Supremo. A chamada política, você pode pensar nela como um jogo de xadrez. Mas o jogo de xadrez precisa de peças. Essas peças podem ser poder, relações ou dinheiro. Mas não temos muitas peças. Portanto, no mínimo, o suprimento de dinheiro precisa ser garantido. Acho que vou lhe pedir dinheiro com frequência. Sem problema, o dinheiro de toda a quarta civilização estará disponível a qualquer momento. Além disso, também temos uma equipe de atendimento no planeta Coruscant. A responsável se chama Rosana Goods. Você pode contatá-la para que ela o ajude a organizar tudo. Então não tenho mais nada a fazer. Francis assentiu com um sorriso. Comandante Supremo. Após Francis Underwood sair, Tang Xiao respirou aliviado e sentou-se no sofá, olhando para o teto, imóvel. Ele só sentia um pouco de medo agora. Não por causa do poder de Francis Underwood, na verdade, Tang Xiao poderia matá-lo com um simples estalar de dedos. Mas Francis é de fato a pessoa mais adequada para a situação atual, além de ser muito poderoso, e, como Tang Xiao esperava, desprezou a suposta lealdade do comandante supremo. Ou seja, Tang Xiao só pode persuadi-lo por meio de sua própria habilidade, eloquência e interesses, a fim de conquistar sua lealdade. Essa não é uma tarefa fácil. Se Tang Xiao tivesse tal eloquência, poderia ter ido a Coruscant e lutar contra os confucionistas e conquistar influência política suficiente para a quarta civilização. Contudo, como não a tinha, Tang Xiao adotou o método mais direto, a tentação do lucro. Ele sabia que Francisco ansiava por poder, então lhe deu poder, e era uma posição que ninguém mais poderia lhe dar, a de primeiro-ministro do Império. Tang Xiao está falando sério. Eu realmente quero tirar férias. Tang Xiao, exausta física e mentalmente, gemeu, recostou-se no sofá e disse, mestre, envie-me o plano de exercícios que Ego deixou para mim. Não há um plano, comandante supremo. O Sr. Ego apenas deixou um objetivo. Ele pediu que você reduzisse o percentual de gordura corporal para 10% e aumentasse a massa muscular para 45% em 3 meses.
Há outros objetivos, você precisa listá-los. Droga. Ninguém nunca me disse que treinar a força exige preparo físico. Tang Xiao resmungou e praguejou, mas ainda assim disse ao cérebro, me ajude a arranjar um preparador físico. Deve haver um preparador físico entre os funcionários hibernantes, certo? Na verdade, recomendo que você peça diretamente ao seu guarda-costas, o T-850, para ajudá-lo a treinar. Ele possui um programa de exercícios completo em seu banco de dados. Tang Xiao se virou e olhou para o T-850 com o rosto de Arnold Schwarzenegger e a figura triangular invertida padrão. Embora entendesse que essa era apenas a aparência criada pela pele biônica, certamente era algo muito interessante ter Arnold Schwarzenegger supervisionando pessoalmente seu condicionamento físico, não é? Certo, Brian, me ajude a ajustar minha rotina. Preciso de pelo menos 2 a 4 horas de exercícios por dia, disse Tang Xiao. Bom comandante supremo, sua agenda foi ajustada. Além disso, Dapino Clemente está procurando por você e preciso haver algumas coisas que você trouxe da última vez. Fort Scholes de capítulo 100. Continuando para o nível de domínio, Tang Xiao assentiu com a cabeça e disse, diga a ela que irei pessoalmente até lá para dar uma olhada no trabalho deles. Após terminar de falar, ele se virou e caminhou em direção à área administrativa da nave Manglore. Com a expansão contínua da equipe de gestão, o departamento administrativo de Dapino Clemente mudou-se para um novo escritório e não funcionará mais na área anterior, que estava lotada. Quando cheguei ao escritório administrativo, havia centenas de pessoas trabalhando neste amplo espaço, ao contrário de antes, quando havia apenas uma dúzia. Quase todos estavam ocupados com arquivos. O Ministério da Agricultura precisa adicionar uma nova cabine hidropônica fechada, e o projeto requer mão de obra da construção civil, materiais e pelo menos 50 pessoas com experiência em agricultura. Não, escute. O Ministério da Construção não pode aumentar seu quadro de funcionários. Quando o SCV começar a ser equipado, apenas metade da equipe atual será necessária para concluir a obra, e o restante se tornará excedente. Se a equipe de patrulha estiver com falta de pessoal, contrate EWOX. Você só precisa enviar alguém que entenda de EWOX para ir até lá. Precisa de fertilizante para recuperar terras agrícolas. Entre em contato com o Departamento de Saúde Pública, eles podem fornecer a quantidade de fertilizante que você precisar, vinda diretamente do coletor de excrementos. Se não for suficiente, deixe os moradores comemorarem, ou simplesmente inclua as fezes dos EWOX no plano. Calcule imediatamente a produção de grãos desta safra e leve os dados ao escritório de Wang Qin. Ela está guardando essas informações para elaborar o próximo plano de construção de moradias. Em meio à complexidade do trabalho, quase ninguém notou a chegada de Tang Xiao. Tang Xiao chegou ao escritório de Dapino Clemente. Ela acabara de explicar a situação para vários funcionários e estava prestes a pegar outra pilha de documentos. Ao sentir a presença de alguém, Dapino ergueu a cabeça. Comandante Supremo, ainda me pergunto quando o senhor virá. Quanto aos bens trazidos pelo senhor e pelo aldeão desta vez, como alguns itens são mais delicados, o senhor precisa decidir por si mesmo. Algumas decisões serão necessárias. Desta vez, vamos falar sobre as mercadorias, disse Tang Xiao. Dapino ajustou os óculos e disse, como você, Trent, Yuri e os outros trouxeram de volta algumas moedas da República Galáctica, principalmente moedas UPI e créditos da República, precisamos estabelecer reservas cambiais. Para que nossa economia funcione no mercado, precisamos ter nossa própria moeda oficial. Ela prosseguiu dizendo, então, precisamos de especialistas em economia, precisamos criar nosso próprio departamento econômico e bancos estatais. Isso não é uma questão trivial, então é melhor termos uma figura mestra para concluir este trabalho. Isso precisa ser feito por você mesmo, Comandante Supremo. Sim, irei ver se há um mestre adequado. Tang Xiao assentiu. E tem mais uma coisa, o lote de especiarias. Você também entende o que isso significa, disse Dapino com um suspiro. Não podemos lidar com esse lote publicamente. Este lote de mercadorias foi entregue a Trent, e nossos consultores têm os canais correspondentes para se desfazerem delas. Em seguida, precisamos criar um fundo fiduciário para os recursos e transferir o dinheiro para Francis Underwood por meio de dividendos. Não há necessidade de registrá-lo no Tesouro. Os 2 milhões de créditos devem ser suficientes para ele fazer muitas coisas em Coruscant, disse Tang Xiao. Entendido. Enviarei alguém para entregar ao Sr. Trent.
As armas apreendidas já foram transferidas para o Departamento de Pesquisa de Engenharia, então não precisa se preocupar com isso. Por fim, Clemente terminou, pressionou o botão de comunicação e disse: Luo Feng, me responda. Depois de um tempo, um jovem entrou no escritório, viu Tang Xiao e apressadamente o cumprimentou. Comandante Supremo, nunca pensei que pudesse vê-lo tão de perto. Realmente. Está tudo bem, faça bem feito, rapaz. Tang Xiao deu um tapinha no ombro do jovem, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele. Diga-me, o que houve? Lu Feng é um especialista em computadores de elite. O conjunto de ossos que você trouxe desta vez parece conter muita coisa. Bem, conte-me a seguir, Lu Feng, disse Clemente. O jovem Lu Feng ainda estava um pouco agitado. Ele olhou para Tang Xiao com a voz trêmula. Aquilo, comandante supremo. Aquele conjunto de mainframes, sim. Mainframe. Há um sistema operacional completo nele, e muitas informações criptografadas, bem como vários softwares relacionados. Muito completo, sim, completo. Tang Xiao de repente ficou interessado. Seu principal objetivo ao levar o console era estudar o sistema de computador no mundo de Star Wars. Ele não esperava encontrar surpresas lá dentro. Então você consegue decifrá-lo? Perguntou Tang Xiao. Não, só posso confirmar superficialmente o que tem dentro. Deve conter contas, informações de transações, informações de armazenamento e listas de pessoal. Mas invadir? É quase impossível. Este sistema de computador é completamente diferente, desde o método de codificação até a lógica da linguagem. Não é um sistema propriamente dito, então eu preciso. Bem, de uma equipe, sim, uma equipe. Luo Feng disse, e depois de pensar um pouco, acrescentou, do meu ponto de vista, o sistema deles tem dois lados. É antiquado e eficiente, e a interface antiquada e o poder de processamento eficiente coexistem. Acho que se conseguirmos absorver as vantagens deles, poderemos aprimorar ainda mais nosso próprio sistema de computador. Tang Xiao disse seriamente, sim, Clemente, você pode organizar a formação da equipe. Vou ver se encontro alguém adequado. Certo, comandante supremo. Tang Xiao assentiu com a cabeça e voltou para seu escritório depois de percorrer o departamento administrativo. Ele abriu a lista de funcionários hibernando e, em seguida, entrou diretamente na interface de personagens de nível mestre. Na interface de personagem mestre, existem várias pessoas cujas condições podem ser despertadas desde que sejam atendidas de forma específica, mas Tang Xiao ainda é muito cauteloso. É preciso usar os personagens mestres com sabedoria, em vez de simplesmente despertá-los todos para desempenhar um papel. Assim como o professor Xi Jianjun, quando todos os aspectos do trabalho e dos preparativos estiverem em ordem, deixe que os mestres especialistas concluam a última e mais difícil etapa. Mas isso não significa que a colônia atual não possa arcar com esses mestres. Por exemplo, neste momento, dois locais com necessidades urgentes precisam contratar pessoas, e ambos são projetos cruciais. Portanto, não é hora de ser mesquinho. Tang Xiao pensou por um momento e escolheu primeiro um especialista em informática entre os mestres. Trata-se de um homem na casa dos 30 anos, com aparência de gordo e que até segura um computador na mão, conforme mostra a imagem deixada pelo sistema da nave-mãe. Com batatas fritas e água da sorte de gordo. Bem, ele realmente é um gordo. Tremi Bullard, um entusiasta de sistemas operacionais. Ele salva um conjunto de postos de gasolina em sua garagem e, em seguida, desenvolveu um sistema operacional melhor e mais simples do que qualquer outro disponível no mercado. Além disso, ele recompilou um código exclusivo, que atinge as camadas mais profundas do sistema, tornando-o mais simples e confiável. Ao alcançar a possibilidade de se tornar bilionário com essas conquistas, ele vendeu todos os seus produtos diretamente, obtendo um alto valor de recompra, e usou o dinheiro para continuar morando em casa. Após selecionar essa pessoa, Tang Xiao escolheu um especialista em economia e câmbio de nível master chamado Marvin Itz. Em seguida, encaminhou os dois nomes ao Departamento de Recursos Humanos e pediu que se responsabilizassem por tarefas relacionadas para atender às necessidades das duas pessoas. Dessa forma, ele conseguiu dar início ao processo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima.
Solem irmãos. Solem irmãos.